Tá, tô com a impressão de que não vai chegar mais ninguém, então vamos começar. Se chegar alguém aí eu deixo entrar e é isso aí. Então, gente, vocês estão vendo? Pera. Ah, chegou, Tamires. Nossa, hoje eu me enganei. Boa noite, Tamires. Chegou bem na hora. Beleza. Estão vendo aí tudo certinho? Se alguém puder falar por áudio só pra não. Show de bola. Gente, então, continuando a matéria, hoje a gente vai pegar a Segunda Guerra Mundial. Eu tenho bastante coisa para falar, mas eu acho que não vou precisar me estender mais além de uma hora, não, apesar de que hoje é bastante matéria. Então, é isso, pessoal. Vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial. Na última aula que vocês tiveram comigo e com o Arthur, né, a gente falou sobre a Primeira Guerra Mundial, explicou um pouco as causas, as consequências e tudo mais. E a gente terminou falando que a Primeira Guerra Mundial deixou algumas sequelas muito sérias para os países que perderam, né, especialmente para a Alemanha. Né? Então, depois que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, se fez um tratado e colocaram-se várias condições ali para a Alemanha. Um tratado que, assim, a gente pode dizer que subjugou bastante a Alemanha, humilhou bastante a Alemanha, colocou a Alemanha numa situação muito difícil. A Alemanha não podia ter exército, não podia, enfim, estava ali sujeita a várias restrições econômicas e isso não foi nem um pouco bem visto pelo povo alemão no geral, né? Então, quando a gente analisa os anos 30, né, os anos que vieram ali, os anos 20, os anos 30 que vieram ali depois da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver que o clima na Alemanha é um clima de bastante ressentimento, né? É o que a gente vai chamar de revanchismo alemão. Então, para começar, assim, a analisar as causas profundas da Segunda Guerra Mundial, vamos ver como é que estava a situação da Alemanha após a Primeira Guerra. Como eu falei para vocês, tinha o Tratado de Versalhes, que foi assinado em 1919, que colocou várias restrições para a Alemanha. Vocês podem ver nessa situação, isso aí eu imagino que seja uma padaria, alguma coisa do tipo, e tem uma fila enorme de pessoas na frente. Então, a situação econômica da Alemanha estava tão horrível, a crise econômica na Alemanha estava tão profunda, tão séria, que se começou, por exemplo, a faltar coisas básicas, insumos, tudo mais, alimentícios, esse tipo de coisa. Nessa época, a inflação da Alemanha foi, se eu não me engano, a maior inflação do mundo, era a inflação da Alemanha nessa época aí, por causa da crise. Principalmente por causa dessas multas milionárias que o Tratado de Versalhes colocou contra a Alemanha. Lembrando que os países que fizeram esse tratado foram os países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Então a gente tinha ali uma Alemanha com a economia quebrada, um desemprego absurdo, né? E esse sentimento no povo alemão, de que principalmente França e Inglaterra, que foram os países que venceram a guerra, estavam ali com a bota pisando na cabeça do povo alemão, destruindo a Alemanha, que a Alemanha estava decadente, a Alemanha estava, enfim, em ruínas. E aí, nessas condições, a gente vai ver que vão surgir várias ideologias. Por exemplo, vai surgir o fascismo, vai surgir o Hitler e tudo mais. Mas vamos analisar isso mais para frente. Outra coisa que estava incomodando, assim, a elite da Alemanha, principalmente, né, as classes mais abastadas da Alemanha, é que quando você tem um desemprego muito grande, quando você tem uma grande massa de trabalhadores em situação precarizada, isso aí é um ambiente muito bom, né, um ambiente muito propício para que se desenvolvam ideias marxistas, ideias comunistas, né, ideias de questionamento da ordem capitalista. Então, a burguesia da Alemanha já estava com medo, assim, de que por causa dessa situação econômica de crise, os pobres, os trabalhadores da Alemanha começassem a se aproximar dessas teses comunistas. Então, a burguesia da Alemanha já estava meio assim. Então, resumindo o quadro geral, a gente tinha uma grande insatisfação do povo da Alemanha, uma crise econômica absurda, desemprego, e isso tudo alimentando o sentimento de revanchismo. A gente precisa responder esses caras. Eles estão humilhando a Alemanha, a gente precisa dar um fim nisso, dar uma resposta para isso. Enfim, durante os anos 20, os anos 30, a gente vai ter toda essa situação, até que, no ano de 1929, a gente vai ter um acontecimento muito importante, que é a crise de 1929. Eu acho que em alguma outra aula, talvez, vocês já podem ter abordado isso, então não vou me aprofundar tanto assim. Mas, resumindo, nessa época, os Estados Unidos eles eram a economia mais importante do mundo, né? Aliás, ainda não, né? Estavam se tornando. Mas eles eram uma economia. Opa, peraí que alguém colocou um comentário aqui. Deixa eu ver. Vocês tiveram uma aula só sobre isso. Então tá show. Então eu só vou falar o que é básico para a matéria mesmo. Então, beleza. Teve a crise de 1929, vocês já sabem, por causa da especulação e tudo mais. O mundo inteiro entrou nessa crise, que os Estados Unidos arrastou o mundo inteiro. E a situação que já estava péssima na Europa piorou ainda mais. Né? E aí,
na Europa se começou a ter um certo debate, né? Porque vocês sabem que a crise de 1929 foi a crise do capitalismo liberal, o capitalismo sem regulação do Estado, o capitalismo em seu estado, digamos assim, mais livre, mais solto. E aí na Europa se começou a pensar que esse tipo de capitalismo liberal não era o melhor, precisava se criar um novo tipo de capitalismo que não estivesse sujeito a essa contradição, a essa crise, essa possibilidade de crise e possibilidade de quebrar, de destruir a economia do mundo. E aí se começou a pensar num novo modelo de capitalismo, né? Por que se começou a pensar num novo modelo de capitalismo? Por que as elites começaram a pensar num novo modelo de capitalismo? Porque no momento em que o capitalismo liberal falhou, o socialismo que estava existindo nessa época na União Soviética ganhou muito poder, né? Isso vocês devem ter visto na aula, porque foi o único país que não passou pela crise. Então as teses socialistas, marxistas, estavam muito em alta. E aí a elite, não querendo que essas teses se difundissem, pensou em um novo modelo, um modelo que fosse nacionalista e corporativista. E esse novo modelo econômico vai ser aí o fruto do que a gente vai entender como essa ideologia que vai surgir na Europa, que é o fascismo. É um novo tipo de capitalismo que rejeita o capitalismo, seu modelo liberal, e rejeita o comunismo marxista. É aí que surge a ideologia fascista. Para entender a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que estudar a ideologia fascista, não tem jeito. É importante que a gente estude mesmo isso aqui. Então a ideologia fascista ela vai surgir durante os anos 30 na Europa, tá? Principalmente estimulada pela crise de 1929 e pelas crises que já estavam abalando a Europa durante esse tempo, principalmente na Itália e na Alemanha, beleza? Então vocês estão olhando aí para esse símbolo e vocês estão vendo que está escrito ali fascismo liberta. E esse símbolo aí, você está vendo que parece um machado, uma coisa assim. Mas isso aí simboliza um feixe, né? Isso é o que a gente chama de facho. Por que se chama fascismo, né? O certo seria fascismo, inclusive. Porque é um facho, é uma união. Vocês estão vendo que tem várias varas, assim, como se fossem vários palitinhos juntos, enrolados, numa espécie de corda. Então, isso é um simbolismo para a união da sociedade, né? Juntos somos fortes, né? É uma ideologia de facho. Juntos, nós somos, aliás, separados nós somos fracos, mas enquanto estamos juntos, enquanto formamos um facho, nós somos fortes. E a união, e a gente vai entender por quê, é o grande ponto do fascismo, tá? Enfim, vamos entender o que significa exatamente o fascismo. Algumas características aí vão ser o nacionalismo extremo, tá? Nesses países, um culto absurdo à imagem do líder da nação, enfim, na Itália era o Mussolini, né, o Duce, na Alemanha nazista era o Hitler, enfim, uma imagem ao culto do líder. O líder ele é o perfeito, ele é inteligente, ele é o salvador da pátria, ele é, enfim, a melhor pessoa, a pessoa mais preparada para liderar a nação. Entendeu? É meio que uma imagem que vai anti-democracia. Em vez de ser o poder do povo, é o poder do líder. Culta a imagem do líder. Também existe uma extrema militarização da sociedade no fascismo, né? A sociedade começa a funcionar como se fosse um grande exército, assim. Por quê? Existe um grande culto à violência, um grande culto às forças armadas, uma grande necessidade das crianças estarem ali numa educação mais militarizada. Também existe um resgate a um mito nacional glorioso. O que isso quer dizer? Assim, por exemplo, a gente olha para a Itália estava vivendo uma crise, e aí você precisava resgatar o amor do povo italiano à Itália. Como é que você faz para resgatar o amor do povo italiano ao seu país, né? Como é que você faz para resgatar o nacionalismo do povo italiano? Você vai lá no passado, você volta para Roma e fala: nós somos os herdeiros de Roma, nós somos os herdeiros do Império Romano. Olha a nossa história, nós temos uma história gloriosa. Então nós temos que resgatar essa história. Então você tenta resgatar um passado para criar esse nacionalismo, para criar essa história, esse grande mito nacional, entende? O Brasil também tem mitos nacionais, a maioria dos países tem, mas o fascismo ele tenta usar isso como uma coisa para fortalecer o nacionalismo, certo? É um mito nacional glorioso. O fascismo também, uma característica dele é que ele vai ser completamente anticomunista, e a gente vai ver por quê, mas eu já dei uma explicada nisso anteriormente, mas a gente vai aprofundar mais para frente. Né? Tem uma rejeição da luta de classes e uma defesa da propriedade privada dentro do fascismo. Vamos analisar por que no fascismo existe um apelo ao nacionalismo. Por que o nacionalismo existe no fascismo? Para a gente entender o que o nacionalismo funciona, a gente tem que voltar nessa imagem aqui. Ó. Cada feixe, vamos imaginar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar o marcadorzinho. Aqui, ó. Cada feixe disso, vamos analisar que cada feixe é um setor da sociedade. Então tem um setor da sociedade que são os trabalhadores, outro setor são os burgueses, os proprietários e assim vai. O nacionalismo, ele vai ser a coisa que vai unir todo mundo, que vai unir o trabalhador e o proprietário. A gente pensa que no Brasil,
Por exemplo, na Copa do Mundo, quando tem a Copa do Mundo de futebol, não importa, lá no Leblon, na zona mais rica do Rio de Janeiro, os ricos estão lá levantando a bandeira do Brasil. E também, no alto do morro, está todo mundo lá, classe trabalhadora, levantando a bandeira do Brasil. Então, o nacionalismo é uma coisa que funciona como uma espécie de união. É uma coisa que tanto o rico quanto o pobre podem se identificar. Tanto o rico quanto o pobre brasileiro podem se identificam com a bandeira do Brasil, se sentem brasileiros. Então o nacionalismo vai ser essa coisa que une. E por que que as classes altas desses países onde se estava se desenvolvendo o fascismo precisavam de união entre proprietário e trabalhador? Por quê? Porque nessa época, como eu falei para vocês, as ideias marxistas, comunistas, estavam em pauta, estavam sendo muito discutidas. E qual que é a ideia marxista? Qual que é a ideia comunista? É a ideia da luta de classes. É a ideia de que a classe trabalhadora tem que se voltar, né, em guerra contra a classe proprietária e derrubar a classe proprietária, e tomar os meios de produção. Então os capitalistas, eles estavam vivendo uma crise, e eles não podiam deixar que a luta de classes, né, os ideais da luta de classes comunistas se instaurassem na Europa. Por isso eles precisavam criar uma ideologia que se fizesse todo mundo se sentir identificado, tanto o rico quanto o pobre. Entendeu? Isso é o fascismo, é a união. Se usava disso um nacionalismo extremo. O nacionalismo, pessoal, quando você acredita que o seu país é melhor que o dos outros, tudo mais. É interessante a gente ter patriotismo, né? Um amor ao nosso país. Se bem que no caso do Brasil é bem complicado ter isso. Mas é interessante a gente, assim, no caso do Brasil, né? Somos brasileiros, agora tá tendo Olimpíada, vamos valorizar o nosso país, claro. Mas nesse caso do fascismo é quando isso é usado ao extremo. É a extrematização do nacionalismo, certo? Então, o modelo fascista ele vai ser um modelo que vai rejeitar tanto o capitalismo liberal, que foi fruto, que resultou na crise de 1929, quanto o modelo comunista, que é o modelo que prega a luta de classes. Pelo contrário, o fascismo vai defender a união das classes, tá? Num sistema econômico que era capitalista corporativista, baseado na burguesia nacional, principalmente. O que é o corporativismo? É quando o Estado, a instituição do Estado e a instituição capitalista estão juntas, estão ali na mesma esfera. As empresas e o Estado vão atuar juntos. A gente vai ver isso na parte da Alemanha, que é muito interessante. A Volkswagen, por exemplo, era uma empresa alemã, uma empresa de propriedade privada, e o Estado alemão estava ali junto com a Volkswagen, dando dinheiro para a Volkswagen para produzir, enfim, motor de avião, não sei o quê, carro, essas coisas, sabe? Inclusive o Fusca foi desenvolvido pelo Hitler, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mas, enfim, vai ter esse apelo à união nacional de trabalhadores e proprietários em nome de um nacionalismo. E o nacionalismo vai ser o nacionalismo italiano, o nacionalismo alemão, tudo mais. A gente vai ver que tem tipos diferentes de fascismo, mas para entender, basicamente, as características principais estão aqui. Nacionalismo, culto à imagem do líder, militarização da sociedade e resgate de um mito nacional. E anticomunismo. Vamos dar umas olhadas agora em umas propagandas fascistas e só para a gente olhar, analisar aqui. Pessoal, só para falar, se vocês tiverem alguma dúvida, vão falando aí, tá? Porque às vezes eu me empolgo, começo a falar meio rápido. Então, isso. Ah, vocês tiveram aula sobre regime totalitário. Ah, então, isso que eu tô falando aqui, a maioria das coisas, acredito que vocês já tenham visto, né? Mas enfim, só para continuar mesmo. Porque isso aqui é importante pra gente ver as coisas. Então, vocês já tiveram visto isso aqui, eu vou passar um pouco mais rápido. Mas como vocês viram, culto ao líder, nacionalismo, né? Mulher beijando a bandeira da Itália, saudando a Mussolini, enfim. Opa, olha isso aqui. Anticomunismo no fascismo, né? Como eu disse pra vocês, os fascistas eles não gostam da ideia de luta de classes. Então, nesse pôster da Alemanha nazista, você tem aqui o comunismo sendo representado pela morte, né? Por uma caveira. E aqui a gente tem esse símbolo, né? Que é a estrela de Davi, que é um símbolo que representa o judaísmo, né? O semitismo. E no meio a gente tem uma foice e martelo, né? Então, o comunismo é judeu, é morte, esse tipo de coisa, né? Como se fosse ruim ser judeu. Enfim. Aqui a gente tem uma propaganda do fascismo italiano, né? Ele está limpando aqui o bolchevismo, né? A injustiça social, para vocês verem que também tem um caráter social, que é meio antiliberal, assim, que também rejeita esse capitalismo extremado. E, enfim, aqui é uma propaganda italiana, que é Papa, salva-me, né? O bebezinho lá e o símbolo do comunismo atrás. Enfim, pra gente ver como é que é o anticomunismo e o fascismo. Então, cara, vocês já viram isso aqui, então vou passar mais rápido. Vocês sabem que o Mussolini foi o fascista italiano, foi o principal dos líderes do fascismo, principal aliado do Hitler, né? O cara que basicamente botou ali a cara a tapa para criar o fascismo, o fascista inicial, Mussolini. Depois a gente vai ter o nazifascismo alemão, né? O Hitler era um pintor fracassado, ele queria passar para a Escola de Artes de Viena, mas ele não conseguiu. E aí ele decidiu virar um fascista, né? Por causa do fracasso da vida dele. Basicamente foi isso, a história dele.
Ele era um cara muito ressentido. E, enfim, aí ele entra no Partido Nacional Socialista. Termo nacional-socialismo aqui a gente já viu um apelo ao nacionalismo e ao socialismo porque a gente precisa ter a classe trabalhadora junto com a gente. Então é impossível você criar um governo que é uma máquina de guerra, né? Você construir tanques, aviões, você precisa de fábricas. Se você precisa de fábricas, você precisa do quê? Você precisa da classe trabalhadora. Mesmo que você esteja enganando ela, né? Porque a gente sabe que de socialismo aqui não tinha nada. Tinha sim exploração e fascismo, né? Então, é nisso que o fascismo vai se diferenciar do fascismo. Aliás, é nisso que o nacionalsocialismo alemão vai se diferenciar do fascismo italiano, né? O nazismo ele tinha um forte teor antissemita, né? Anti-judaico e tudo mais. E, enfim, nas políticas para recuperar a pureza da raça ariana e tudo mais. E aí o resto vocês sabem, perseguição, genocídio, as populações judaicas e tudo mais. Agora vamos falar propriamente dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial, né? O primeiro desses antecedentes, esses governos já estavam aqui existindo na Europa quando isso aqui aconteceu, né? A Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola, pessoal, é muito interessante a gente falar nela para entender a Segunda Guerra Mundial, porque ela é como se fosse um ensaio da Segunda Guerra Mundial. Ela é uma mini Segunda Guerra Mundial, que acontece um pouquinho antes. Tem um canal no YouTube muito bom, vocês já devem ter visto alguma coisa, se chama Nerdologia. Eles têm um vídeo muito bom sobre Guerra Civil Espanhola. Então, se vocês quiserem assistir, eu recomendo muito vocês verem lá. Nerdologia, Guerra Civil Espanhola. Enfim, esse conflito ele vai acontecer um pouquinho antes, em 1936 até 39, vai ser a disputa entre o Francisco Franco, que era esse fascista aqui, asqueroso, contra a República Espanhola, né, que era esse pessoal aqui. A República Espanhola era formada pelos anarquistas, pelos democratas e pelos comunistas, socialistas, né? E, enfim, foi uma guerra civil que se abateu na Espanha. No final, o Franco acabou ganhando. Mas o interessante sobre essa guerra é que a Alemanha e a Itália já estavam apoiando o Franco, enquanto a União Soviética estava apoiando esses caras aqui, os comunistas e os anarquistas. E nessa guerra se testaram muitas tecnologias. Então, a maioria das tecnologias que a Alemanha vai utilizar na Segunda Guerra Mundial foram testadas durante a Guerra Civil Espanhola, beleza? Então, ela foi uma espécie de pequeno ensaio. Aqui a gente tem um quadro do Pablo Picasso, né, que se chama Guernica, e esse quadro ele simboliza um bombardeio num curral, né? Nossa, eu não sei a palavra certa, mas eu acho que curral é o lugar onde ficam os bois, as vacas. Se eu não me engano, é isso. Né? Numa casa de fazenda tem um curral. E, enfim, tem ali o boi, o cavalo, e tem uma mulher grávida segurando um bebê aqui. Basicamente, as pessoas foram se esconder dentro do curral e os animais estavam todos assustados. Enfim, tem tipo uns fantasmas aqui, umas pessoas gritando, chorando. Esse quadro ele é gigante, assim, ele é muito grande. Nunca tive a oportunidade de ver ao vivo, mas ele é tipo, é um troço bizarro, assim, é muito grande, ele é tipo um mural. E, enfim, simboliza aí o bombardeio, né? Um dos horrores da guerra, um bombardeio perpetuado pelas tropas do Franco na sociedade espanhola. Enfim, vamos analisar aqui algumas coisas que estavam acontecendo também, mais ou menos nessa época, um pouquinho antes, que foram também as raízes principais da Segunda Guerra Mundial. Então, depois da Guerra Civil Espanhola, acho que é interessante a gente falar sobre a Liga das Nações, né? Eu falei para vocês na aula passada que depois da Primeira Guerra Mundial vai se criar uma organização que tinha o intuito de nunca mais deixar uma guerra mundial acontecer, né? Essa organização, que era tipo uma mãe da ONU de hoje em dia, é a Liga das Nações. A Liga das Nações tinha esse objetivo, né? Nunca mais vamos deixar uma guerra mundial acontecer. E essa organização ficou ali funcionando durante os anos 20 e os anos 30, mas ela tinha muitos problemas. E justamente por ter esses problemas, ela não conseguiu evitar, e aí a gente teve a Segunda Guerra Mundial. Então, quais eram os principais problemas da Liga das Nações? Primeiro, gente, é que ela tinha uma burocracia absurda. Então, para você tentar resolver qualquer coisa na Liga das Nações, precisava de um consenso entre todas as delegações. E consenso é uma coisa muito difícil de conseguir. Então, para você tomar uma decisão, precisavam de meses de negociação. Então, ela era muito lenta, muito burocrática. Além disso, ela não tinha nenhuma ferramenta para punir os países quando eles desrespeitassem as leis. Então, o Tratado de Versalhes tinha mantido algumas condições, mas a Liga das Nações ela não conseguia efetivamente punir a Alemanha. A gente vai ver que a Alemanha começa a desrespeitar o Tratado de Versalhes à torta e à direito, e a Liga das Nações não tem força para, enfim, responder a isso. Né? O Hitler ele começa a militarizar a Alemanha, construir um exército cada vez maior, começa a expandir o espaço da Alemanha, né? Começa a invadir regiões, ele invade a Tchecoslováquia. O Hitler ele ocupa a região dos Sudetos, né, da Tchecoslováquia, uma região ali que fica mais ou menos aqui, deixa eu pegar o mapa. O Hitler ele vai ocupar essa região aqui, ó.
que eu tô marcando aqui dos Sudetos. Aí, França e Inglaterra vão falar, pô, Hitler, por que você tá fazendo isso? Você tá desrespeitando o tratado. Aí o Hitler vai falar, desculpa, mas 2 meses depois o Hitler vai pegar e vai invadir a Tchecoslováquia inteira, né? Então a Liga das Nações não conseguia fazer nada, não conseguia tomar atitudes contra o Hitler, e França e Inglaterra, principalmente, não queriam tomar atitudes contra o Hitler. Por quê? Porque França e Inglaterra tinham mais medo da União Soviética do que do Hitler. França e Inglaterra, inclusive, achavam que o Hitler podia ser um aliado. Eles achavam que a guerra ia acontecer entre a União Soviética e o resto da Europa. Eles acreditavam que a União Soviética era o real inimigo da Europa e não o Hitler nessa época, né? Por causa do sistema que era diferente. Então, é isso que a gente chama de política do apaziguamento, que está demonstrado nessa charge. O Hitler começou a fazer o que ele o que ele queria na Europa. Ele começou a, enfim, a Europa é minha, sabe? Eu vou fazer o que eu quiser e dane-se. E Alemanha e França, perdão, e Grã-Bretanha e França deixando, assim, não tomavam nenhuma atitude contra ele, sério. E é isso que a gente chama de política de apaziguamento, muito proporcionada pela essa dificuldade que a Liga das Nações tinha de tomar alguma atitude. Então, para mostrar, eu botei esse mapa aqui para explicar algumas coisas, assim. O Hitler ele já estava com essa ideia de fazer o espaço vital dele, né? De aumentar. Deixa eu só achar o slide, ó. Vamos ler aqui. O Hitler ele queria aumentar o espaço da Alemanha no que ele chamava de espaço vital. O que era o espaço vital da Alemanha? Era o espaço que. Depois eu volto naquele slide para vocês poderem ler com calma, tá? Eu só estou usando o mapa aqui para demonstrar. Então, o espaço vital da Alemanha era o espaço que a Alemanha precisava para se desenvolver, né? Mas o que se usava como desculpa para a Alemanha conseguir expandir esse espaço? Se usava como desculpa de que as regiões que a Alemanha anexava tinham maioria germânica, maioria étnica germânica. A região dos Sudetos realmente tinha maioria étnica germânica. Então a Alemanha dizia: olha, nessa região tem muitos alemães vivendo, então eu vou anexar porque isso aqui faz parte da Alemanha. E com essas desculpas, a Alemanha começava a anexar várias regiões aqui em volta. Por que a Alemanha fazia isso também? Porque nessas regiões em que se anexava, que era o espaço vital, eram regiões ricas em recursos minerais, que a Alemanha precisava para se desenvolver, regiões ricas em ferro, em metais e tudo mais, que a Alemanha precisava para desenvolver sua indústria bélica. Nessa época, a Alemanha já estava se preparando para a guerra. A Alemanha já queria entrar em guerra com geral, então ela já estava se preparando. É, Grã-Bretanha e França não estavam percebendo isso ainda, mas a Alemanha já estava como? Desenvolvendo seu complexo militar, expandindo seus territórios e tudo mais. Aí, o que a Alemanha vai fazer, né? Nessa época, a Alemanha já queria entrar em guerra, estava expandindo seu território, mas o que ela vai fazer? Ela sabia que o poder que ela tinha já era o suficiente para enfrentar a Inglaterra e a França. Ela era aliada da Itália, lembramos disso. Era o suficiente para enfrentar a Inglaterra e a França. Lembrando que a Espanha, os fascistas tinham vencido lá, então a Espanha já era fascista também. Só que o que a Alemanha não conseguiria fazer? A Alemanha não conseguiria enfrentar Grã-Bretanha, França e União Soviética ao mesmo tempo. Então Hitler pensou o seguinte: eu quero começar a guerra, mas eu não consigo lutar em duas frentes ao mesmo tempo. Eu não consigo lutar por aqui e por aqui. Vocês lembram que durante a Primeira Guerra Mundial foi por isso que a Alemanha perdeu? Porque a Alemanha estava enfrentando a Rússia por aqui e a França e a Inglaterra por aqui. Então o que o Hitler vai fazer? Ele vai fazer um pacto com Stalin. O Stalin era o presidente da União Soviética na época. Aí, em agosto de 1939, o Hitler vai assinar o pacto que a gente chama de Ribbentrop-Molotov, o Pacto de Não Agressão Germano-Soviética. Era um pacto que falaria mais ou menos o seguinte: olha, você não vem pro meu lado que eu não venho pro seu. E só isso, sabe? Não era um pacto de amizade ou nada do tipo, era simplesmente: eu não vou bater em você agora e você não bate em mim depois. Porque o Hitler sabia que ele não conseguiria manter duas frentes ao mesmo tempo. Mas, como vocês podem ver na charge, o Hitler queria atacar o Stalin. E o Stalin sabia que aquele pacto ali era só de fachada, que o Hitler ia pra cima dele uma hora ou outra. Então os dois estavam prontos, com a faca aqui na mão. Mas quando o Hitler estendeu a faca para o Stalin também tinha a faca estendida para ele. Então eles dois sabiam que uma hora ou outra eles iam entrar em guerra. Só que o Stalin sabia que ele também talvez não conseguiria enfrentar o Hitler agora, de cara, porque a Alemanha estava muito forte nessa época, ela estava se fortalecendo muito por causa disso aqui, por causa dessa liberdade que o Hitler tinha. Então o Stalin sabia. E aí, enfim, eles assinaram esse pacto. Isso aqui em agosto de 1939. Em setembro, a Alemanha decide desrespeitar de novo os tratados, né? Invadindo a Polônia. A Alemanha invade a Polônia em setembro de 89. Isso aí é a gota da água, né? No momento em que a Alemanha invade a Polônia, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. E aí a gente começa oficialmente a Primeira Guerra Mundial, né? Quando o expansionismo alemão, o expansionismo nazista, chega até a Polônia, beleza? Tudo escrito aqui, espaço vital, que eu já tinha falado.
Basicamente é isso, só vou beber uma água. Beleza. Então, começou a Primeira Guerra Mundial, setembro de 1939. Setembro de 1939 começa a Primeira Guerra Mundial. Qual foi a tática que a Alemanha usou? A Alemanha usou uma tática que se chama Blitzkrieg, né? Traduzindo do alemão a guerra relâmpago, né? A guerra muito rápida. Então era uma tática que eles simplesmente chutavam a porta de todo mundo e faziam ataques com tanques e tudo mais, iam invadindo os países na maior violência possível, na maior velocidade possível. E com essa tática eles conseguiram expandir bastante os seus espaços, tá? O fronte ocidental, que é o fronte da França, foi muito rapidamente tomado. A guerra começou em 39 e por causa dessa tática de guerra relâmpago, né, de ataques rápidos, em 1940 o Hitler já tinha conquistado a França. A França não teve praticamente nenhuma resistência, assim, o exército francês. Então, em 1940 o Hitler chega na França e tira essa fotinha aqui do Hitler na frente da Torre Eiffel, lá em Paris. Então a expansão da Alemanha está muito rápida. Esse mapa aqui não está 100% certo, porque ele é um pouquinho mais para frente. Nessa época a Alemanha já tinha invadido a União Soviética. Mas eu só estou mostrando aqui na foto desse mapa. Só para mostrar que a Alemanha veio aqui na direção da França, invadiu a França. E a Grã-Bretanha estava muito perto de ser invadida também. Foi por pouco que a Grã-Bretanha não foi invadida. Enfim, o Hitler, gente, ele era tão forte, a Alemanha era tão forte, que ela conseguiu derrotar a frente ocidental da Europa muito rapidamente. Inglaterra e França muito rapidamente. O Hitler poderia muito fácil ter vencido a Segunda Guerra Mundial se ele tivesse parado por aqui. Porque ele conseguiu vencer a França e muito possivelmente ele ia conseguir vencer a Inglaterra, era questão de tempo. A Inglaterra não ia conseguir resistir, não. Mas qual foi o erro do Hitler? Antes disso. Isso aqui também é um erro do Hitler, né? Aliás, um crime. Só para falar um pouco dos campos de concentração, tá? Enquanto a Alemanha estava nessa política expansionista, como eu falei para vocês, também tinha muito esse caráter antissemita, né? Anti-judeu do Hitler. E por causa desse caráter antissemita dele, é, ele vai cometer essas atrocidades, né? Que são os genocídios nos campos de concentração, onde as pessoas vão ser lançadas nesses campos de concentração e, enfim, enclausuradas, homens, mulheres e crianças sem distinção nenhuma. Vocês podem ver aí na foto cheio de crianças. As crianças vão ser obrigadas a fazer trabalho escravo, né? Fazer bota, fazer uniforme, fazer arma para o exército alemão. E essas pessoas eram eventualmente mortas em câmaras de gás, porque o Hitler acreditava na superioridade da raça ariana, e para ele, as raças que eram inferiores, em especial os judeus, né, deveriam ser mortos nas câmaras de gás. Estima-se que 6 milhões de pessoas morreram, né, nisso aí. E, enfim, tem o campo de concentração de Auschwitz, que é o mais famoso. E aí tem esse filme que a maioria de vocês aí já deve ter visto, ou pelo menos ouvido falar, que é O Menino do Pijama Listrado, que tem um livro também, que é a história do menininho que vai lá pro campo de concentração. Ele é filho de nazistas, ele acaba, né, vocês sabem. Vou contar a história que de repente alguém ainda não viu, mas enfim, é um filme muito emocionante e se vocês quiserem ver, fala bastante aí sobre os campos de concentração, né, da política do Hitler. Só ver aqui um comentário. Beleza, exato, é um filme chocante. O final do filme é um tapa na cara dos nazistas, né, porque eles beberam do seu próprio veneno. Enfim, aqui, em junho de 1941, o Hitler decide desrespeitar isso aqui, decide romper o Tratado de Ribbentrop-Molotov. Então, ele tinha firmado esse tratado em agosto de 39. Em junho de 41, ele vai invadir a União Soviética, no que ele vai chamar de Operação Barbarossa, Barbarossa, invasão da União Soviética. Então, a Alemanha estava como fortona, muito bem desenvolvida, e o avanço dela sobre a União Soviética foi muito rápido, muito acelerado. Aqui está a fronteira, tá? Foi muito rápido mesmo. Eles conseguiram ir lá até quase Moscou, praticamente. Eles não conseguiram chegar até Moscou, efetivamente essa cidade aqui. Esse mapa está errado. Eles não conseguiram chegar até Moscou. Quase chegaram até Moscou, mas não chegaram. E chegaram até Stalingrado, foram até essa cidade aqui de Stalingrado, tá? A Alemanha foi avançando em cima da União Soviética e foi pauleira. Muito sangrento mesmo, utilizando a tática de Blitzkrieg. O Stalin já sabia que isso ia acontecer de um jeito ou de outro, então ele já estava, de certa forma, preparado. A gente vai ver por quê. Mas, a partir do momento que a Alemanha invade a União Soviética, o Stalin ele vai declarar, o Stalin, como disse o presidente da União Soviética,
ele vai declarar a Grande Guerra Patriótica do povo soviético. O que é isso? Ele vai mobilizar a sociedade soviética inteira para lutar contra a invasão nazista. Inteira, sociedade inteira, todo mundo. Estudante, trabalhador, todo mundo vai estar de alguma forma mobilizado aí, seja na produção de propaganda, seja trabalhando com, enfim, produção de alimento, seja trabalhando no complexo militar, industrial, toda a sociedade soviética vai estar mobilizada para defender a União Soviética. E, muito provavelmente, se a União Soviética não tivesse um governo tão centralizado, porque era uma ditadura, né? Stalin era uma ditadura. Se ela não tivesse um governo tão centralizado, dificilmente ela ia conseguir ter uma resposta tão rápida a isso, tão organizada quanto ela teve. Enfim, se declarar aí a Grande Guerra Patriótica. Então, o povo inteiro soviético vai estar mobilizado para expulsar o invasor alemão. Beleza? Enfim, a Alemanha segue avançando, Guerra Patriótica rolando. Resto da Europa aqui praticamente dominado. A Reino Unido sofrendo na mão da Alemanha com os bombardeios que a Alemanha fazia. Enfim, o que acontece? Perdão ficar voltando toda hora, mas é só para mostrar mais uma coisa. Que, enfim, como eu falei para vocês, eles chegaram nessa cidade aqui de Stalingrado, que fica bem aqui embaixo. Essa cidade, Stalingrado, uma cidade com o nome do presidente da União Soviética. Então, era uma cidade muito marcante, né? Stalingrado era a cidade que ficava lá embaixo no mapa. E essa cidade foi muito importante, por quê? Porque nessa cidade foi a primeira vez que a Alemanha perdeu. Né? Foi a primeira vez que a Alemanha foi derrotada durante a guerra. Os soviéticos resistiram lá muito loucamente nessa cidade durante praticamente um ano de guerra. Os alemães não conseguiram conquistá-la por inteiro e foi a primeira vez que as tropas da Alemanha foram derrotadas. Por que é tão importante essa primeira derrota? Porque até então se acreditava que as tropas da Alemanha eram invencíveis. Elas não tinham sido derrotadas ainda. Nenhum exército era capaz de frear elas em terra, pelo menos. Então, quando o exército soviético derrotou a Alemanha, foi tipo uma coisa muito importante, porque quebrou a moral das tropas alemãs também. Elas perceberam que elas não eram invencíveis. Os soldados alemães eles acreditavam que eles eram invencíveis, deuses. E a partir do momento que eles descobrem que não, que eles podiam ser derrotados por trabalhadores, porque o exército soviético era basicamente composto por trabalhadores, operários camponeses, isso quebrou muito a moral deles. Então, Stalingrado começa a resistir e vai mudar os rumos da guerra. Porque não só resistir, Stalingrado, a partir de Stalingrado, a União Soviética começa a avançar sobre a Alemanha nazista. Ou seja, recuperar os territórios que tinham sido perdidos, que tinham sido tomados. Então, a partir daqui, o jogo vai virar mesmo. A União Soviética vai começar a correr atrás da Alemanha, ao contrário do que estava acontecendo antes. Tem alguns fatores que a gente pode colocar aqui também que muitas pessoas falam, que, por exemplo, é a questão do inverno, que a Alemanha teve muita dificuldade de invadir a Rússia porque ela escolheu invadir a Rússia durante o inverno, e durante o inverno é muito difícil você usar os tanques, você usar, enfim, esses armamentos mais pesados, é muito difícil você fazer guerra mesmo, porque os russos estão mais acostumados com o frio e tudo mais, mas a gente não pode usar isso do inverno para desmerecer o quanto essas pessoas aqui lutaram contra os alemães mesmo, porque não foi só inverno, a Alemanha faz frio também. O que fez com que os soviéticos vencessem os alemães foi a vontade do povo soviético de libertar o seu país mesmo. Enfim, e também o inverno, com certeza, dificuldades logísticas e tudo mais. E a ganância do Hitler, claro, que acabou tropeçando em sua própria vontade de querer dominar o mundo. Mas enfim, a União Soviética começa a correr atrás dos nazistas, e aí o jogo começa a virar. Enquanto isso está acontecendo lá na Europa, vai acontecer uma outra coisa em 1941. Como vocês podem ver, 1941 é um ano bem complicado para a Alemanha. Né? O que vai acontecer em 1941? O Japão vai entrar na guerra. Aliás, os Estados Unidos vão entrar na guerra. Né? O Japão era um país que era aliado da Alemanha, né? Governado lá pelo Hirohito, que também era tipo um fascista. E aí o que vai acontecer em 1941? O Japão vai fazer um ataque surpresa no Havaí. O Havaí pertence aos Estados Unidos, né? E ali no Havaí estavam localizados todos os navios dos Estados Unidos, né? A frota de navios. O Japão vai pegar os kamikazes, vai até lá, numa bela manhã, e vai destruir os navios dos Estados Unidos, a maioria dos navios, né? As frotas americanas vão ser destruídas pelos kamikazes. E como os kamikazes eles eram aliados ao eixo, né? Como o Japão estava querendo se expandir ali no Pacífico, os Estados Unidos vai usar isso para entrar na Segunda Guerra Mundial, porque até então os Estados Unidos estavam mantendo uma postura de neutralidade, tá? Na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos vai usar isso para entrar na Segunda Guerra, e a partir do momento que os Estados Unidos entram na guerra, os dois pesos pesados do mundo nessa época eram União Soviética e Estados Unidos. Então o jogo já começou a virar quando a União Soviética começou a vencer a Alemanha nazista.
E agora vai pesar mais ainda, porque Estados Unidos, um país extremamente forte, mesma coisa da Primeira Guerra, tava ali são e salvo, né? Não tava sofrendo ataques porque é afastado da Europa, tava com a economia ali pronta, preparada, e enfim, a partir do momento que ele entra na guerra, realmente muda o peso das coisas. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o Japão, tá? Na Primeira Guerra Mundial, o Japão também estava muito louco ali, como ele era um dos países que constituíam o eixo, né? O eixo é formado por, deixa eu ver se é isso, ó. O eixo é formado por Alemanha, Itália e Japão, tá? E agora que a gente já tem todos os países na guerra, dá para falar propriamente quais são os lados, tá? O eixo é formado por Alemanha, Itália e Japão, e os países aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Lembrando que a França tinha sido dominada, mas ela é colocada como aliada porque no começo ela ainda lutou um pouquinho contra a Alemanha antes de ser dominada. Também tinha a resistência francesa. Então, aliados são esses aqui, e o eixo, Alemanha, Itália e Japão, beleza? Então, o Japão invadiu a China, o Japão fez muita loucura, invadiu a China. Eles eram inclusive piores que os nazistas, assim, tratando das pessoas, eles faziam muita crueldade. Não sei não tem como ser pior que o nazista, né? Mas eles faziam muita crueldade japonesa. Acho que no mesmo nível, quase. Eles, principalmente as crueldades que eles fizeram com os chineses. Eles também colocavam chineses nos campos de concentração. Enfim, incendiavam as cidades, jogavam produtos químicos, torturavam as pessoas, faziam muita maldade mesmo. E os japoneses, eles eram muito loucos, assim, eles lutavam tanto, porque o imperador ele era como se fosse uma espécie de deus, assim. Então você morrer na guerra pelo imperador era um ato de extrema grandeza, né? É a maior honra que uma pessoa poderia ter era morrer na guerra lutando pelo imperador. Então por isso que a gente tem os kamikazes, né? Que são os pilotos suicidas, que iam lá com os aviões e se jogavam nos navios. Então o japonês não tinha medo de morrer, não. Ele ia correndo pra cima do metralhadora, enfim. Ele queria honrar o imperador dando a vida dele, né? É uma coisa meio parecida com em algumas vertentes que a gente tem do radicalismo islâmico, né? Lá no Oriente Médio a gente tem o Estado Islâmico e tudo mais, um raciocínio meio assim, eu vou morrer em nome de alguma coisa maior, então eles não têm medo de fazer guerra mesmo. Lembrando que eu estou falando de uma vertente muito específica de radicais islâmicos, tá? Do Estado Islâmico. Eu não estou falando da religião como um todo. Isso é preconceito, a gente não pode confundir as coisas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Mas é um pensamento muito parecido, de você dar a vida pela guerra, certo? Isso aqui a gente já viu. Então, beleza. Outra coisa importante, tem duas batalhas muito importantes na Segunda Guerra Mundial, que é essa daqui, Stalingrado, e essa daqui, dia D. O dia D, o que vai acontecer? Os aliados vão decidir invadir a França, né, libertar a França. Então, eles vão se juntar, fazer um grande desembarque ali na Normandia, né, que é a região do norte da França, vão descer, vão começar a tacar porrada nos nazistas e avançar em direção a Berlim, que é a capital da Alemanha. Então, nessa época, o que está acontecendo? Os aliados estão avançando pelo Ocidente e a União Soviética está avançando pelo Oriente. Então a Alemanha está fazendo uma guerra de duas frentes de novo. Mesma coisa que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Lutando no Ocidente, lutando no Oriente. Né? Então, enfim, tem essa invasão aqui. Tem aquele filme também famoso pra caraca, Resgate do Soldado Ryan, que mostra exatamente essa cena aqui das tropas americanas, inglesas e canadenses, principalmente, descendo ali na praia, fazendo desembarque, os alemães atirando neles e tudo mais. Enfim, aqui o jogo já tinha virado e a Alemanha já estava começando a perder a guerra. Então, como eu falei para vocês, de um lado, a União Soviética vindo com tudo aqui, rolo compressor mesmo, destruindo tudo. Começou, inclusive, já pegou parte da Polônia, começou, inclusive, a avançar sobre o território alemão. E do outro lado, né, as forças aliadas que tinham desembarcado aqui na França, libertaram a França, então a França volta. Inglaterra, Estados Unidos e França voltando aqui e começaram a cercar a Alemanha, começaram a invadir a Alemanha mesmo, tá? Cercar a Alemanha. Nessa época, o nosso Brasilzão estava lutando na Itália, né? É bom a gente sempre lembrar isso. Que o Brasil estava lutando na Itália. Deixa eu pegar o mapa aqui. O Brasil, né, a Cobra Fumando, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, enviada pelo Getúlio, estava lutando junto com os Estados Unidos na campanha da Itália, estava lutando contra o Mussolini aqui na Itália. Então as nossas forças desembarcaram aqui e começaram a lutar contra as tropas do Mussolini, e elas foram muito importantes para vencer a guerra, porque é bizarro, tem uma entrevista aí na época, né, entrevista feita na época, com um general alemão que estava lutando na Itália, que ele fala que os brasileiros eram muito loucos, que eles não tinham medo de morrer, que eles faziam barbaridades, assim, tipo, que eles eram selvagens, esse tipo de coisa. Então o Brasil lutou de um jeito muito, muito bravo mesmo nessa guerra, contra a Itália principalmente. A Força Expedicionária, lembrando aqui só para lembrar, que o Vargas ele não queria entrar na guerra. Aliás, ele
estava tentando se aproveitar ao máximo dessa situação, né? Ele estava ali dialogando tanto com os Estados Unidos quanto com a Alemanha, né? Nessa época, depois que os Estados Unidos entrou na guerra. Então, ele queria vantagens, né? Ele queria que os lados dessem alguma coisa para ele entrar em guerra, para ele entrar na guerra. Perdão, em troca disso. Estados Unidos deu a usina de Volta Redonda, né? Centro siderúrgico de Volta Redonda, aqui no estado do Rio, para o Brasil, né? Eles financiaram a construção da fábrica. E aí, em troca disso, o Getúlio Vargas entrou na guerra ao lado dos aliados. Mas o Getúlio não estava nem lá nem cá, ele queria se aproveitar da situação mesmo, né? E aí a Força Expedicionária vai para a guerra, e aí o lema da Força Expedicionária era Cobra vai fumar, porque as pessoas não acreditavam que o Brasil fosse entrar na guerra. As pessoas achavam que era mais provável uma cobra fumar um cachimbo do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Mas enfim, nessa época aqui, voltando ao tema, né? Enfim, a Alemanha já estava começando a ser cercada, até que, na Batalha de Berlim, Berlim é cercada pela União Soviética, a União Soviética chega primeiro em Berlim, conquista Berlim, e o Hitler ele vai se matar. Vai envenenar a esposa dele, eles vão tomar um coquetel de veneno e vão morrer, né? A partir do momento que o Hitler se mata, a moral dos soldados alemães vai para zero, né? Tipo, o nosso líder, né, o Deus. Vocês lembram que o fascismo ele se projeta muito na figura do líder. Então, a partir do momento que o Hitler se mata, e aí? Sabe? Como é que vai ser? O cara que era o líder da nação, sabe, o cara que era mais inteligente, o salvador da pátria, o cara que estava guiando a gente nisso tudo. Será que isso tudo foi inútil? Ele se matou agora, traiu a gente, né? Tem gente que diz que o Hitler foi morar na Argentina, mas isso aí é teoria da conspiração. Eu acredito pessoalmente. Mas, sem dúvida, muitos nazistas, tipo generais comandantes, foram para a Argentina, inclusive para o Brasil. Inclusive, tem um médico nazista que atuava nos campos de concentração, que se chamava Mengele, né, o Joseph Mengele. O Joseph Mengele morou muito tempo no Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial. Ninguém sabia, ele morava aqui. Um dos médicos que tinha torturado gente, testado gases, matado muita gente em campo de concentração, feito várias experiências com humanos, morou no Brasil. Joseph Mengele, e morreu no Brasil. Bizarro, né? Enfim, muitas outras pessoas também. Mas, enfim, essas fotos que vocês estão vendo aqui, quando Berlim já estava sendo tomada, esse prédio aqui ele se chamou Reichstag. O Reichstag era como se fosse o Palácio Planalto do Brasil, né? A sede do nosso poder executivo. Então vocês podem ver a situação dele, né? Extremamente bombardeado, levando tiro de todos os lados. E, enfim, Berlim, capital da Alemanha, caindo, né? Dando os últimos suspiros e o Hitler vai se matar. O Hitler vai se matar, mas deixa eu só pular aqui. O Mussolini vai ter um fim um pouco diferente. O Mussolini vai ser executado pelo povo italiano. Então, vão espancar o Mussolini e vão pendurar ele de cabeça para baixo mesmo, nesse teto aí. Enfim. Em 1945, a União Soviética vai cercar Berlim e os aliados vão derrotar a Alemanha. Então a guerra na Europa vai ter praticamente acabado, tá? Na Europa. Mas lembrando que o Japão ainda estava lá, muito louco, fazendo a guerra no Pacífico. Mas enfim, os aliados derrotaram a Alemanha e vai começar a ocupação, né? Então Berlim vai ser dividida entre os soviéticos, os americanos, os franceses e os ingleses. Né? E aí começa a divisão que a gente vai ter na Guerra Fria depois, de Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Né? Um lado da Alemanha socialista, dominada pela União Soviética, e outro lado da Alemanha capitalista, libertado pelos Estados Unidos, França e Inglaterra. Certo? Essa foto aqui é emblemática, né? O soldado soviético colocando a bandeira da União Soviética nesse prédio aqui. Essa foto é nesse prédio aqui, né? Colocando ali a bandeira da União Soviética. Então imagina você colocar em a bandeira de outro país lá no Palácio do Planalto, né? É um símbolo mesmo de humilhação, de derrota e tudo mais. Então, o soldadinho soviético colocando aí a bandeira da União Soviética da foice e o martelo, né? No país do fascismo, no país que criminalizou o comunismo, né? Que perseguiu tanto o comunismo. Enfim, essa foto aqui eu já mostrei pra vocês. Eu não vou ficar mostrando muito essa foto, porque eu não sei se talvez possa ser sensível pra alguém, mas enfim. Foi assim que acabou o Mussolini. Foi assim que terminou o fascista do Mussolini. Terminou pendurado de cabeça para baixo, espancado pela própria população italiana, né? Que começou, enfim, que estava resistindo contra ele, mas começou a, enfim, tinha ali a resistência italiana, assim como tinha a resistência francesa contra os fascistas, e no final acabou pegando o Mussolini, né? O que vai acontecer depois disso, né? O Japão vai continuar fazendo a sua guerra de barbaridade nazi, né?
vai continuar invadindo a China, ocupando a Coreia. A Coreia foi ocupada pelo Japão, né? A Coreia é um país só, foi ocupada pelo Japão e depois foi dividida pelos Estados Unidos e pela União Soviética durante a Guerra Fria. Mas isso é matéria para Guerra Fria, né? Para aula de Guerra Fria que vocês vão ver mais pra frente. Mas, enfim, o Japão já estava nessa época praticamente derrotado, tá? Os Estados Unidos já tinha ali. Ih, perdão, gente, levei um susto aqui. Esse é o meu cachorro latindo. Ele late alto. E deve ter alguém querendo entrar aqui na porta de casa, mas enfim. Só recompondo aqui onde é que eu tava. O Japão já vai estar praticamente derrotado quando os Estados Unidos resolvem lançar as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Tem aquela música lá, aquele poema, né, que o Ney Matogrosso canta, A Rosa de Hiroshima, que é muito bom, Secos e Molhados. E basicamente isso foi a primeira vez que uma arma nuclear, primeira e única vez na história que uma arma nuclear foi utilizada contra alguém. O único país que já utilizou uma arma nuclear contra outro país foram os Estados Unidos da América, né? Então eles lançaram duas bombas, a primeira dia 6 de agosto e a segunda dia 9 de agosto. E essas bombas aí vitimaram mais de 240 mil pessoas, né? Uma maioria, enorme maioria de civis, tá? Pessoas que não tinham nada a ver com a guerra. Crianças, pessoas que estavam ali só vivendo as suas vidas, que não tinham nada a ver com o governo do Japão, que não tinha nada a ver com o exército do Japão. Simplesmente japoneses que estavam vivendo a sua vida de boa e levaram uma bomba nuclear na cabeça. E a maioria dessas pessoas morreu, inclusive depois das bombas, porque a radiação que ficou no lugar, né? Os efeitos radioativos, dá doenças nas pessoas até hoje, inclusive, porque a radiação ela não sai, ela fica no lugar, assim. Então, muita gente morreu na explosão, mas muita gente morreu depois também, porque no momento que você tacou a bomba, acabou tudo. Acabou a energia elétrica, acabou a água, acabou o hospital. Então as pessoas ficaram ali perdidas num. Como é que é o nome da literatura espírita que fala, né? Tipo num umbral, assim. Um lugar tudo destruído que não tinha nada. Tipo, uma coisa, sabe, apocalíptica mesmo. Não tinha como conseguir comida. As pessoas entraram no estado de. Enfim, selvageria total. Hiroshima e Nagasaki. E por que que os Estados Unidos jogou a bomba nuclear no Japão? Para fazer uma intimidação à União Soviética, né? Que tinha sido a grande vencedora da guerra, porque agora Inglaterra estava destruída, França estava destruída e o poder do mundo agora estava entre a União Soviética e Estados Unidos. Isso aí é a base para a gente entender a Guerra Fria, tá? E então Hiroshima foi uma provocação. Então vocês vejam aqui quantas vidas custaram essa provocação. 240 mil pessoas por baixo, tá? Porque pode ter sido muito mais. E aí, em 2 de setembro de 45, acaba a Segunda Guerra Mundial. Engraçado que a Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro e terminou em 2 de setembro, né? Enfim, de 45. Acaba a Segunda Guerra Mundial. Aqui, eu só botei esse gráfico porque é interessante ver isso aqui, sobre quantas pessoas, sobre, tipo, o número de pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial por país, né? Geralmente a gente deve imaginar que a maioria das pessoas que morreram foram americanas ou alemãs, mas, enfim, isso aqui, ó, praticamente um terço soviéticos morreram, né? Tamanho da população soviética que morreu. Também tínhamos aqui alemães, né? Bastante japoneses morrendo. E quem diria, né? E a gente ouve muito pouco falar disso, que o segundo país que mais morreu gente na Segunda Guerra Mundial foi a China. A China foi o segundo país que mais teve vítimas na Segunda Guerra Mundial, porque o Japão invadiu a China e o Japão matou muita gente na China. Então, União Soviética e China foram os países que mais tiveram mortes. Juntos, eles têm mais de 50% aí de todas as mortes da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha logo depois, e o resto, os outros países, né? Polônia também tem muitas mortes. Mas a China foi o segundo país que mais morreu gente. Olha que coisa, né? Não sei se isso era uma novidade para vocês, mas realmente é uma informação interessante, porque a gente ouve muito pouco falar da China na, a Segunda Guerra Mundial. E a China foi invadida, foi brutalizada. Tava tendo uma guerra civil na China antes de começar a Segunda Guerra Mundial. A China teve que parar a guerra civil para começar, para tipo, os dois lados que estavam lutando na guerra civil chinesa, eles se pararam a guerra, se juntaram para poder lutar contra o Japão. Então, assim, a quantidade de gente que morreu nisso aí foi absurda. Então, gente, para não alongar mais, nossa aula está. Peraí, deixa eu só terminar de apresentar aqui. Ai, meu Deus. Eu parei de apresentar agora, né? Ou não? Gente, sim, né?
Ah, tá certo. Nossa, meu Deus. Tá bom. Então tá, gente. A aula de hoje foi isso. Terminando aí um minuto antes do esperado. Qualquer dúvida, se vocês querem falar agora, podem falar depois também. Eu vou disponibilizar esse slide aí pra vocês mais tarde. Então é isso. Por hoje é só. Tenham uma ótima noite aí, gente. Valeu, Ana Clara, valeu, Joana. E boa noite aí, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Boa noite, Ana Clara. Abraços. Tchau, gente.